formação do Estado no Brasil. Bem, o objetivo dessa aula é tentar compreender a configuração da formação social brasileira, da sociedade brasileira e as suas diferentes estruturas de poder a partir do modo pelo qual se constituiu historicamente o Estado brasileiro. Nós sofremos não apenas dos vivos, mas também dos mortos. Modelos, métodos e teorias. Existem basicamente duas grandes abordagens que explicam a formação do Estado capitalista ou do Estado moderno. A abordagem marxista e a abordagem weberiana. Essas teorias sociais diferentes abordam a relação entre Estado e sociedade também de maneiras diferentes. A sociologia histórica de Max Weber procura explicar como e quando teria ocorrido na Europa Ocidental o processo de centralização dos poderes feudais e o desenvolvimento de uma nova instituição política em fins do século XV, início do XVI, meados do XVI para o XVII. Que instituição é essa? O Estado moderno. A partir de uma perspectiva que eu vou chamar aqui de internalista, explico em seguida, o Weber procura explicar o Estado analisando como a configuração estatal, o sistema estatal, o aparelho do Estado, se altera ou se reproduz com base unicamente em suas forças e em seus poderes internos. Segundo Weber, então, a lógica de funcionamento do Estado é completamente autônoma, pois, e aqui eu estou resumindo a ideia, não existe nenhuma força externa ao aparelho estatal com a capacidade de interferir no seu arranjo interno, no seu desenvolvimento como estrutura e na sua organização como burocracia. Todos os estados podem ser classificados segundo o fato de se basearem no princípio de que os próprios quadros administrativos são donos dos meios administrativos, ou de que os quadros são separados desses meios de administração. O Estado moderno controla os meios totais de organização política, que na realidade se agrupam sob um chefe único. O contraste, a oposição mais clara a esse tipo de abordagem é a explicação proposta pelo Marx. Marx sugere, em diversas passagens da sua vasta obra, como as dinâmicas estatais são, na realidade, determinadas por disputas de interesse que se situam fora do aparelho político. Isto é, como a sua estrutura interna como organização e o seu desenvolvimento como uma instituição de poder são determinados, a sua estrutura e o seu desenvolvimento histórico como uma estrutura de poder, são determinados pelas lutas de classe. Esse é o conceito-chave, lutas de classe. Portanto, e aqui eu estou também simplificando, nós podemos dizer que a obra do Marx se opõe à obra do Weber na medida em que a obra do Marx adota uma perspectiva analítica externalista, enquanto Weber, uma perspectiva internalista. Marx e os marxistas explicam o Estado, isto é, sua origem, o seu funcionamento e o seu desaparecimento, por fatores que não pertencem exclusivamente à estrutura interna do aparelho do Estado. Marx entende o Estado como um efeito das lutas de classe. Essa ideia vocês podem encontrar, sobre o Marx, vocês podem encontrar no livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, capítulo 9, Barbárie e Civilização, segunda parte desse capítulo. Esses dois paradigmas, o marxista e o weberiano, as explicações externalistas pela luta de classes e internalistas pela dinâmica interna do aparelho do Estado, bom, esses dois paradigmas
são os paradigmas de teoria social que vão orientar os estudos sobre a formação do Estado no Brasil. Vamos ver então, a partir de agora, como, a partir desses dois princípios teóricos muito diferentes, pode-se entender a origem do Estado capitalista ou do Estado moderno no Brasil. Vamos ver então dois elementos que permitem diferenciar essas explicações sobre a formação do Estado no Brasil na sociologia política. Para isso nós temos que entender a definição do objeto Estado pelas diferentes explicações e a escolha do período histórico para situar o nascimento do Estado moderno no Brasil. O primeiro passo, então, para tomar como objeto de estudo a formação do Estado brasileiro é definir quando esse processo ocorreu, que período histórico esse processo ocorreu. Então, se nós formos ler a literatura específica sobre esse assunto, que infelizmente não é muito grande, nós vamos perceber que não há muito consenso entre os estudiosos sobre o momento em que o Estado Nacional Brasileiro se constitui. Alguns autores estudaram mais detidamente o período que vai do fim das regências até a proclamação da República em 89, dando grande ênfase ao processo de liberação dos escravos em 88. Por outro lado, outros autores analisaram principalmente o período que vai do fim da política oligárquica em 30 até o fim do primeiro governo Vargas em 1945. E o que eles enfatizaram? Eles enfatizaram dois acontecimentos políticos significativos que estarão na origem da formação do moderno Estado brasileiro. Esses acontecimentos são a Revolução de 30 e o golpe de Estado de 1937, que institui o Estado Novo. Por que existe essa discordância na literatura, esses diferentes períodos ou momentos em que estão situados a formação do Estado? Eu penso que as principais causas dessa divergência analítica é a definição do que é Estado para esses autores e, além disso, a face, o aspecto do Estado que eles pretendem abordar. Os principais estudiosos que buscaram explicar a gênese e o desenvolvimento do Estado brasileiro a partir de análises do período imperial foram três: Paula Begelman, Décio Sais e José Murilo de Carvalho. Segundo a Paula Begelman, no seu livro Formação Política do Brasil, é importante analisar o Estado no Segundo Império, porque foi exatamente nesse período que foram geradas duas ordens políticas fundamentais. Ocorreu a formação de uma burguesia nacional, em função do crescimento do mercado interno ligado ao complexo cafeeiro, e a formação de uma ordem ideológica burguesa que ligava os interesses dessa classe dominante nacional à prática política. Um campo ideológico específico ligado ao mesmo tempo às classes sociais e à esfera política é, então, o mecanismo pelo qual, diz a Paula Begelman, os interesses da burguesia são representados dentro do aparelho do Estado. E a construção da burguesia nacional corresponde, então, ao fim do modo de produção escravista e ao início de um modo de produção assalariado, que é um modo de produção tipicamente burguês. Essas características, com ênfase na presença de representantes da burguesia dentro do aparelho do Estado, são, para ela, os elementos essenciais para a definição do que é o Estado, do que foi o Estado e da origem do Estado moderno brasileiro. De modo semelhante, não idêntico, semelhante,
Décio Sais, no seu livro Formação do Estado Burguês no Brasil, também define o Estado a partir das transformações do modo de produção da economia brasileira. Então, tanto para Begelman quanto para Sais, o fim da escravidão é o marco inicial do processo de constituição do Estado capitalista no Brasil. Pois, com a alteração do modo de produção, vai se alterar ao mesmo tempo a forma do Estado. Com a abolição, passamos então de um Estado escravista moderno, dirá o Décio Sais, para um Estado burguês. Para ambos, para os dois, as lutas de classe possuem, nas suas explicações, um papel central. Escreve o Décio. Foi a luta de classe que levou à liquidação do Estado escravista moderno e a sua substituição por um Estado burguês. O terceiro autor que situará a explicação sobre a origem do Estado brasileiro no século XIX, no período imperial, é José Murilo de Carvalho, é o historiador José Murilo de Carvalho. José Murilo, por sua vez, tem argumentos completamente diferentes dos argumentos do Décio Sais e da Paula Begelman para explicar a origem do Estado Nacional Brasileiro e para relacionar essa origem ao Segundo Império. Segundo o José Murilo de Carvalho, o principal elemento a ser levado em conta nessa explicação não é a transformação do modo de produção, de um modo de produção escravista num modo de produção capitalista. Mas o principal elemento é a questão da unidade territorial, ou mais exatamente, a questão da formação das fronteiras nacionais. Assim, como o José Murilo define o Estado moderno, a origem do Estado moderno, tendo em vista a questão da unificação territorial, nada mais estratégico do que estudar o Estado brasileiro no Segundo Império, já que, como você se recorda, a unificação territorial do país ocorre justamente nesse momento. Eu vou ler um trecho do livro A Construção da Ordem, a Elite Política Imperial, do José Murilo, em que ele define melhor o problema que eu quero tratar aqui. Esse trecho é um trecho da introdução desse livro, que foi originalmente a sua tese de doutorado, defendida na Universidade de Stanford em 74. Então diz ele: ao estudarmos o Brasil do século XIX, deparamos com um fato cuja importância os contemporâneos brasileiros tinham consciência mais nítida do que os analistas posteriores. Trata-se da grande diferença verificada na evolução das colônias espanhola e portuguesa da América, que tão profundamente afetaria o futuro dos países da região, o futuro político dos países da região. Pois bem, então o José Murilo procura especificar o problema da formação das fronteiras nacionais, da unidade territorial, comparando a questão da unidade territorial do Estado brasileiro com a formação da unidade ou da desunidade dos estados que derivaram da América Espanhola. Diz ele: no campo político, a diferença entre o destino histórico dos países que derivam da América Espanhola em relação ao país que deriva da América Portuguesa, no campo político, a diferença concentra-se em dois pontos principais. O primeiro ponto refere-se à manutenção da unidade política num caso, no caso do Brasil, e à fragmentação no outro. No início do século XIX, a colônia espanhola dividia-se administrativamente em 4 vice-reinados, 4 capitanias gerais, que, no meio do século XIX, se tinham transformado em 17 países independentes. Em contraste, por oposição, as 18 capitanias gerais
da colônia portuguesa existentes em 1820, excluída a Cisplatina, que vai dar origem ao Uruguai, formavam já em 1825, vencida a Confederação do Equador, um único país independente. Então, reparem, a América Espanhola dá origem a 17 países, a América Portuguesa dá origem a um único país. A questão é entender por que isso ocorre, como isso ocorre assim, por que o Brasil consegue manter a unidade territorial, por que aquilo que viria a ser o Brasil consegue manter a unidade territorial. Há um segundo aspecto também importante nesse momento, não é? Que vale a pena ser lembrado, que é a questão da estabilidade política versus instabilidade política. Isso ajuda também a explicar o destino histórico desses dois grupos de países. Então escreve ele. O segundo aspecto da diferença entre uma América e outra diz respeito ao sistema político implantado. Ao passo que a grande maioria dos países oriundos da ex-colônia espanhola passava por longo período anárquico e muitos só chegavam a organizar o poder em bases mais ou menos legítimas graças a lideranças de estilo caudilhesco, a ex-colônia portuguesa, o Brasil, não chegou a ter uma única mudança irregular e violenta de governo. Além disso, como você se recorda, as ex-colônias da América Espanhola vão dar origem a repúblicas presidencialistas e a ex-colônia portuguesa, o Brasil, vai dar origem a uma monarquia imperial. Então nós temos três elementos importantes para levar em conta no processo de unificação territorial, processo esse que está na origem do nascimento do Estado. A manutenção da unidade, no caso da América Portuguesa, a manutenção da estabilidade política e a instauração ou a continuidade, melhor dizendo, do regime monárquico. Bom, com base nesse resumo bastante rápido que eu fiz dos principais argumentos dos autores que eu estou apresentando aqui, a Paula Begelman, o Décio Sais e o José Murilo de Carvalho, você já pôde perceber que há duas teses centrais e bastante diferentes entre si que são utilizadas para explicar a origem do moderno Estado brasileiro e para justificar a escolha do Segundo Império como o momento essencial desse processo. A formação da unidade territorial nacional e a passagem da sociedade de um modo de produção escravista para outro, capitalista. Essas duas teses são muito mais diferentes entre si do que parecem à primeira vista. Elas dizem respeito a formas completamente distintas de entender a relação entre o Estado e a sociedade. De um lado, o Décio Sais e a Paula Begelman percebem o Estado mais amplamente, a estrutura política da sociedade brasileira como um efeito do modo de produção econômico. Nesse sentido, para eles, qualquer alteração na lógica do modo de produção acarretará alterações na forma do Estado. Por sua vez, o José Murilo de Carvalho enxerga o Estado como um sistema autônomo, dotado de uma lógica interna específica e com uma dinâmica própria. Essa lógica interna específica é baseada na competição pelo poder político. Daí que a configuração do Estado diga respeito à forma pela qual se dá a distribuição do poder pela sociedade. Então o ponto é se o poder é mais ou menos centralizado. Aqui a explicação não tem nada a ver com as transformações no modo de produção, as transformações na estrutura econômica. Aqui a explicação se concentra na estrutura política e como a estrutura política se configura
e se desenvolve. Vamos ver então o outro conjunto de explicações sobre a formação do Estado moderno no Brasil, mais especificamente a formação do Estado capitalista no Brasil, em outro momento da nossa história, na década de 30. Então, a partir de agora, vou falar dos autores que situam o momento da formação do Estado capitalista no Brasil a partir dos anos 30. Autores como Simon Schwarzman, Raimundo Fauro e Sônia Dreib postulam que o momento-chave para estudar a formação do Estado brasileiro não é o Segundo Império, e sim a década de 30 e o processo político que se dá depois dela. Para o Simon Schwarzman, o Estado se consolida no Brasil na medida em que a vida econômica se torna subordinada ao processo político, de modo que a formação do Estado brasileiro só irá ocorrer depois do golpe de 1937, com o qual o Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo. Eu vou ler um trecho do livro do Simon, Bases do Autoritarismo Brasileiro, em que ele explica melhor esse ponto de vista, segundo o qual, para entender a origem do Estado, a formação do Estado, nós devemos colocar em primeiro plano a ordem política e não a ordem econômica. Aspectos políticos e não aspectos econômicos. Diz ele, o segundo nível de análise proposto neste livro é especificamente político. Não há dúvida de que o sistema político tem importantes consequências para a sociedade como um todo. Essas consequências, entretanto, não podem ser entendidas simplesmente pela identificação das origens de classe dos detentores do poder, nem mesmo nos contextos mais clássicos de política representativa. A relação empírica entre a organização de um sistema político e as características mais estruturais da sociedade, embora certamente exista, não deve ser utilizada em lugar da análise especificamente política. E esta não pode reduzir-se a um simples exercício analítico, cujas proposições derivariam, logicamente, do conhecimento das características estruturais da sociedade. Por isso, escreve ele, neste livro, entender como surgiu e se formou o moderno Estado capitalista no Brasil, a análise será feita a partir da relação íntima que se deve estabelecer entre patrimonialismo, que é uma característica estrutural da sociedade brasileira, e cooptação política, elemento próprio do nível político, Essa relação entre o nível estrutural e o nível político está sugerida pela expressão patrimonialismo político. Mas, uma vez estabelecida essa relação genérica, é importante ver como ela varia, como se relaciona com outras formas de participação política e como afeta o processo de mudança social e política. Então, recordando o que eu acabei de dizer, os pontos fundamentais são os seguintes. Para entender a formação do Estado no Brasil, não se deve assumir uma perspectiva muito ampla, estrutural. Para entender esse processo, nós devemos entender as transformações no nível político. Essas transformações no nível político são as que importam e elas são apreensíveis a partir de duas categorias, patrimonialismo e cooptação política. O Raimundo Fauro também identifica como marco inicial da formação do Estado brasileiro a década de 30, período caracterizado pela consolidação de eventos importantes para a constituição do Estado, como
por exemplo, a centralização administrativa, como, por exemplo, a forma pela qual o Estado assumiu o papel de condutor da economia capitalista e a própria modernização do aparelho do Estado frente à sociedade. O terceiro autor dessa fila de autores que identificam o nascimento do Estado na década de 30 é a Sonia Drive. Contudo, embora a Sônia tenha escolhido o mesmo período do Fauro e do Schwarzman, ela se diferencia bastante desses outros dois no que diz respeito à lógica da explicação e ao procedimento da sua pesquisa. Ela escolheu estudar o Estado da década de 30 e depois, porque, segundo ela afirma, é nesse período que se vai evidenciar mais claramente o nascimento do Estado capitalista em função do processo de industrialização do país. Reparem aqui que retorna o elemento econômico, retorna aqui o fator econômico, ele que está em primeiro plano na explicação. A Sonia Drive se preocupa, então, muito mais em olhar as características das dinâmicas de classe, isto é, aqueles processos que se situam fora do aparelho estatal, fora da ordem política propriamente dita, para entender esse processo de construção do Estado. Assim, como você repara, ela define e estuda o Estado por meio de elementos que não são próprios ao Estado. Fato esse que a aproxima mais de uma perspectiva marxista, que tende a focalizar o modo pelo qual as dinâmicas sociais determinam o Estado. Embora esse seja um assunto muito importante, o campo de estudo sobre a formação do Estado no Brasil não é muito vasto, não tem muitos autores, não há muita literatura a respeito. Então vamos ver nesse momento, mais detalhadamente, uma das explicações que eu resumi anteriormente, a explicação do José Murilo de Carvalho. O José Murilo ele parte de um problema específico que é por que no processo de independência as colônias portuguesas se mantiveram unidas e deram origem ao Brasil, ao passo que as colônias espanholas se fragmentaram em diversas unidades administrativas, dando origem a vários países diferentes. Isso nós já sabemos. A explicação do autor para tal questão é inovadora. Ele vai dizer o seguinte: o Estado brasileiro teve essa configuração, quer dizer, unidade territorial, em função da homogeneidade ideológica e do mesmo treinamento das suas elites políticas e administrativas. Por homogeneidade ideológica, o José Murilo quer dizer que as elites passaram por processos muito semelhantes ao longo de sua trajetória. Estudaram nas mesmas escolas, provieram de famílias parecidas e não tinham entre si grande diferença profissional. Essa homogeneidade ideológica e de treinamento das elites que habitavam as colônias portuguesas na América diminuirá consideravelmente os conflitos intra-elite. E a ausência de grandes conflitos entre as elites será, então, a condição principal que permitiu a unidade territorial das colônias. Eu vou ler mais um trecho do livro do José Murilo, A Construção da Ordem, em que ele detalha melhor essa tese sobre a homogeneidade das elites, homogeneidade tanto ideológica quanto de treinamento. A adoção de uma solução monárquica para o Brasil, a manutenção da unidade da ex-colônia
e a construção de um governo civil estável foram em boa parte consequência do tipo de elite política existente à época da independência, gerado pela política colonial portuguesa. Essa elite se caracterizava, sobretudo, pela homogeneidade. Havia, sem dúvida, certa homogeneidade social, no sentido de que parte substancial da elite era recrutada entre os setores sociais dominantes. Mas quanto a isso, não haveria muita diferença entre o Brasil e os outros países. As elites de todos eles, das Américas, das ex-colônias americanas, vinham principalmente dos setores dominantes da sociedade. Ocorre que, nas circunstâncias da época, de baixa participação social, os conflitos entre esses setores emergiam com frequência. Mineradores chocavam-se com fazendeiros, produtores para o mercado externo chocavam-se com produtores para o mercado interno, latifundiários de uma região brigavam contra seus semelhantes de outra. A homogeneidade ideológica e de treinamento é que irá reduzir os conflitos entre elite e fornecer a concepção e a capacidade para essas elites implementar no Brasil determinado modelo de dominação política. Essa homogeneidade era fornecida, sobretudo, pela socialização, que será examinada no livro dele, pela educação, pela ocupação profissional e pela carreira política. Vou ler mais um trecho pequeno, agora a respeito do problema da educação. Então, qual é a via da homogeneização ideológica da elite? O Brasil dispunha, ao tornar-se independente, de uma elite ideologicamente homogênea devido à sua formação jurídica em Portugal, a seu treinamento no funcionalismo público e ao isolamento ideológico em relação a doutrinas revolucionárias. Essa elite se reproduziu em condições muito semelhantes após a independência, ao concentrar a formação de seus futuros membros em duas escolas de direito, ao fazê-los passar pela magistratura, ao circulá-los por vários cargos políticos por várias províncias. Então, um treinamento comum. Então, uma educação comum e um treinamento político comum. A despeito da falta de estudos mais aprofundados, pode-se afirmar que tal elite, essa elite homogênea ideologicamente, politicamente e profissionalmente, pode-se afirmar que tal elite não existia nas colônias espanholas à época da independência, nem foi criada nos países recém-liberados. A política espanhola de criar universidades nas colônias permitiu a formação de elites locais e impediu o efeito unificador produzido por Coimbra sobre a elite governante brasileira. Bom, então, como você vê, o fundamental aqui são os indivíduos. Né? O José Murilo de Carvalho estuda os indivíduos que participam objetivamente da dinâmica política e não as classes sociais. Não é uma abordagem estrutural a partir de transformações econômicas e seus efeitos nas classes sociais. A questão aqui é a formação de uma elite específica e os seus efeitos políticos sobre a Constituição do Estado brasileiro. Apesar do José Murilo de Carvalho identificar a importância das propriedades sociais adquiridas por esses agentes para a conformação de uma certa realidade política, essas propriedades não se explicam por si mesmas, encontrando, na verdade, o seu fundamento e relevância só quando situadas ou manifestadas na esfera política. Ou seja, embora o José Murilo
entenda que as propriedades adquiridas pelas elites não são de origem estatal, essas propriedades não constituem uma força em si mesmas, não são independentes e se tornam atributos estruturantes da política somente a partir de sua inserção nessa esfera estatal. É a própria lógica política que confere esse caráter específico às propriedades sociais adquiridas pela elite política. Bom, então, como você pôde ver, a abordagem histórica é uma ferramenta excelente para compreender não apenas a origem do moderno Estado brasileiro, a origem do Estado capitalista no Brasil, mas também para entender o efeito desse processo, entender o impacto do tipo de formação de Estado sobre a realidade social atual e sobre os problemas nacionais. A grande maioria dos estudos sobre o Estado brasileiro, que aliam ciência política e história, está na realidade preocupada em desvendar não só as origens dessa instituição específica, então não é uma preocupação puramente histórica ou historiográfica, mas estão preocupadas em entender as fontes do atraso político nacional, as fontes da desigualdade social e o tipo de desenvolvimento econômico que o Brasil teve nos séculos XX e XXI. Entretanto, a pesquisa histórica, essas pesquisas históricas desse tipo que eu resumi aqui, essas pesquisas exigem um conhecimento muito amplo da historiografia, isto é, das fontes, dos debates e das principais interpretações dos historiadores sobre esse processo. Além disso, esse tipo de estudo exige a aquisição, o entendimento de algumas técnicas especiais. Em segundo lugar, esse estudo é difícil e tem poucos trabalhos sobre isso, porque além desse aparato histórico, desse conhecimento histórico, é preciso, para explicar esse problema, ter um contato bastante íntimo com as teorias da sociologia política, as teorias sociais que informam a ciência política e a sociologia. Então, são graças aos aparatos metodológico e conceitual fornecidos pela ciência política e pela sociologia, que nós podemos operacionalizar certos modelos de análise, tirando, você viu, de cada um deles o que há de mais produtivo e mais inventivo. Então, ao estudarmos as diferentes explicações sobre a formação do Estado brasileiro, perceberemos que existem duas grandes teorias que serviram de inspiração para esses estudiosos: a teoria social marxista e a teoria social weberiana. Ambas foram amplamente utilizadas por esses analistas. O que eu procurei fazer aqui é resumir as principais hipóteses, as principais teses, proposições e conclusões dessa literatura. Essa aula foi um resumo dos principais trabalhos que tratam da formação do Estado no Brasil. Para quem quer continuar e quer aprofundar esse tema, eu indico dois trabalhos fundamentais. O primeiro trabalho é o livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. Esse é o livro mais representativo, ou um dos mais representativos, da explicação weberiana sobre a origem do Estado no Brasil. O outro livro que eu gostaria de indicar, que é um livro representativo da tradição marxista, é Formação do Estado Burguês no Brasil, 1888-1891,
do Décio Sais. Essa é propriamente uma explicação societalista, uma explicação que dá ênfase à sociedade, às classes, enquanto o do Raimundo Fauro dá ênfase à política, ao Estado, ao estamento burocrático. É isso, bons estudos.